Olá, queridos! Bom dia a todos! Saudações em Cristo dessa pessoa que vos fala, Rosana Pimentel. Tudo bem com vocês? Bem, estamos trilhando uma jornada espiritual de 40 dias e confesso que tem sido uma jornada especial, produtiva e com propósitos, onde a cada dia compartilhamos com vocês uma porção espiritual do livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Este não é um livro de autoajuda, é um manual que nos inspira e nos permite entender o verdadeiro propósito para o qual fomos criados, à luz da palavra de Deus. Este livro contém mais de 1000 citações bíblicas. Logo, o autor deste livro deixa a Bíblia falar por si mesma acerca do propósito de Deus para a nossa vida. E hoje é o 5º dia dessa jornada e eu já quero compartilhar com vocês o tema do dia, que é o seguinte: enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Logo, a meditação do dia está em Tiago, capítulo 4 e versículo 14, que diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Bem, tomando como base as palavras de Tiago, vou começar a nossa reflexão do dia fazendo a seguinte pergunta: é possível enxergarmos a vida do ponto de vista de Deus? O que você acha? Sim, é possível, quando nós observamos a sua palavra e cremos nela. Olha, vou fazer outra pergunta. Como você enxerga a sua própria vida? Já parou para pensar nisso? A forma como você enxerga e define a vida hoje determinará o seu destino. A perspectiva que você tem da vida irá influenciar você de várias maneiras. Por exemplo, no modo de você investir o tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e até valorizar os seus relacionamentos. Vejam só, uma das melhores formas de compreender as pessoas é fazendo a elas a seguinte pergunta: como você enxerga a sua vida? E você descobrirá que existem tantas respostas diferentes, não é? Quanto existem pessoas. Alguns vão dizer que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma jornada, uma dança. Algumas pessoas até dizem que a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Para algumas pessoas, a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. A vida é um jogo de cartas, dizem alguns. Você tem que jogar com as cartas que lhe derem. Mas, amigo, veja, se eu perguntasse como você imagina a vida, qual a figura lhe viria à mente? Pois bem, uma figura apareceu aí, não foi? Esta figura, esta imagem que apareceu aí à sua mente, é a sua metáfora de vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida de várias formas. Por exemplo, através de roupas, joias, carros, penteados, adesivos, tatuagens e tantas outras coisas. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida muito mais do que você percebe. Essa metáfora de vida que você tem, ela determina seus valores, seus relacionamentos, suas prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, qual seria o seu principal valor? Ora, viver se divertindo, não é? Se você vê a vida como uma corrida, certamente irá valorizar a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. E se você vê a vida como uma maratona, irá valorizar a resistência. E se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, então
A coisa mais importante para você é vencer. Amigo, qual é a sua visão de vida? Porque você pode estar baseando a sua vida em uma metáfora falha. E para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas da vida. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 2. Não vivam a vida como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia, ela oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. Primeira metáfora, a vida é um teste. Segunda metáfora, a vida é uma incumbência de confiança. Terceira metáfora, a vida é uma atribuição temporária. Então, essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Eu quero estudar com você hoje apenas as 2 primeiras metáforas bíblicas. A primeira metáfora bíblica da vida nos ensina que a vida na Terra é um teste, e isso pode ser comprovado em histórias ao longo da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse o seu filho Isaque. Deus também provou Jacó, quando ele teve de trabalhar tantos anos para obter Raquel como esposa. Lembram de Adão e Eva? Então, eles também foram testados no Jardim do Éden. Infelizmente, foram reprovados. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes da vida. Por exemplo, José, Ruth, Esther, Daniel. Então, os testes são importantes, você sabia? Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. Então, toda a nossa vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a nossa reação em relação às pessoas, aos problemas, como reagimos diante dos problemas, do sucesso, dos conflitos, dos fracassos da vida, das decepções que temos, das enfermidades e até mesmo em relação ao clima. É isso mesmo. Deus está sempre nos observando. A mais simples ação diária, por exemplo, o abrir de uma porta para alguém, pegar um lixo que foi largado no chão, quando você é educado com um balconista, uma garçonete. Ei, essas simples ações diárias são observadas por Deus. Então, não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar, não é? Mas nós podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em minha vida, eu percebo que Deus ele testa a minha fé por meio de problemas, né? Minha esperança, pelo modo como eu lido com as minhas posses, o meu amor por meio das pessoas. Então, quando nós compreendemos que a vida é um teste, nós percebemos que nessa vida nada é insignificante. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do nosso caráter. E alguns testes parecem esmagadores, não é? Já tem outros que não, você nem percebe. Mas todos eles têm implicações eternas. Mas eu quero hoje te dar uma boa notícia. Sabe qual é? A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Então, Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. Olha o que a Bíblia diz. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então, toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e Ele faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago 1,12 diz assim: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa de glória. Que bênção, não é? Amigos, então a primeira metáfora da vida, a primeira metáfora bíblica é esta: a vida
é um teste. Vamos para a segunda metáfora bíblica? Qual é? A segunda metáfora consiste em dizer o seguinte: a vida na terra é uma incumbência de confiança. O nosso tempo sobre a terra, a nossa energia, a nossa inteligência, as oportunidades, os recursos que temos, tudo isso são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Então, nós somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. E esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos nessa terra. A Bíblia diz em Salmos 24, primeiro, que ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra, todos os seres vivos que nela vivem são do Senhor. Então, nós nunca possuímos qualquer coisa nessa terra durante o nosso breve período na terra. Deus apenas nos emprestou a terra enquanto estamos aqui. Essa terra já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Então, tudo que você pode fazer é apenas desfrutar de tudo que o Senhor te deu nessa terra. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus confiou a eles os cuidados de sua criação. A Bíblia diz que Deus os abençoou, Deus disse: tenham muitos filhos, se espalhem pela terra, dominem a terra, os animais, os peixes. Ou seja, o primeiro serviço que Deus deu aos homens foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. E dessa função o homem jamais foi exonerado. Então, é parte de nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, 7... Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Olha só. Então, amigos, ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado também, conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz aqui na Terra, mesmo uma simples tarefa diária, isso tem implicações eternas. Veja uma coisa importante. A maioria das pessoas não consegue perceber, por exemplo, que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Você sabia que Deus usa a área financeira da nossa vida para nos ensinar a confiar nele? E para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. A Bíblia diz em Lucas 16:11: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Então, essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade de vida, de minha vida. Veja, o modo de eu administrar o meu dinheiro determina o quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Veja, a forma que você administra o seu dinheiro está impedindo de Deus fazer muito mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Olha o que Jesus disse em Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Amém? Veja que tema maravilhoso, não é? Nós estudamos hoje, do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito.
Amigos, estamos chegando ao final dessa reflexão e eu já quero deixar aqui para você 3 coisinhas. A primeira, um tema para reflexão. 2, um versículo para memorizar. 3, uma pergunta para meditar. Então você vai pegar papel e caneta e já vai fazer as suas anotações. Vamos lá? Um tema para reflexão hoje. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Um versículo para memorizar. Vamos lá? Lucas 16, 10, que diz: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E por último, quero deixar uma perguntinha para você meditar no dia de hoje. Anote aí. O que me aconteceu recentemente que eu agora percebo ter sido um teste de Deus? Olha a pergunta. O que aconteceu recentemente com você e você percebeu que Deus estava ali testando o seu caráter, a sua fé, a sua coragem? Quais as questões mais importantes que Deus lhe confiou? Responda para você mesma. Amigos, estamos chegando ao final da reflexão de hoje e o meu desejo é que você tenha sido edificado por esta palavra a ponto de dizer assim, a partir de hoje eu quero enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, o seu dia, o seu trabalho e a sua vida, em nome de Jesus.